Olá, que bom estar com você mais uma vez. Qual que é o nosso maior patrimônio? É claro que a gente fala em patrimônio, as pessoas sempre associam a bens materiais. Mas o nosso maior patrimônio é a saúde física, mental, laboral. Isso sim é patrimônio. E esse patrimônio é que precisa ser zelado. E há um interesse das próprias empresas que dependem dos seus trabalhadores em cuidar da saúde dos seus empregados. Mas será que a saúde deles está sendo bem cuidada? É preciso fazer o quê? Elas estão empenhadas nisso. E o trabalhador, ele está também interessado em melhorar a sua saúde para ser mais produtivo e, consequentemente, ganhar mais. É o tema deste episódio do Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. E para conversar com a gente sobre isso e tudo mais que pintar na minha ignorância, está aqui a mentora em saúde empresarial, Patrícia Costa. Que prazer receber você aqui. Que prazer, o prazer é todo meu. Eu fiquei tão feliz, eu fui, óbvio, no seu Instagram, olhar quem era você, porque eu não conhecia até então. Eu fiquei muito encantada com tamanha inteligência. É muito bom quando a gente pode comunicar com pessoas inteligentes, né, que falam sobre tudo e que dialogam. Acho que isso é fundamental. Muito, muito prazer. Ah, que bom, obrigado. É bom que... espero que essa visão seja mentirosa. Não é. Não seja uma visão assim, parecendo R$3. A Patrícia, ela tem um instituto com o nome dela, ela é coach, ela trabalha com consultoria, ajudando empresas a trabalhar a saúde do trabalhador. Vamos fazer um diagnóstico. Como é que está a saúde do trabalhador nas empresas por onde você andou? Então, não anda muito bem, viu? Quando a gente é chamado para dentro de um negócio, hoje a gente especificamente atende clínicas e consultórios e hospitais. Quando a gente entra e faz um diagnóstico, a gente consegue perceber através das estatísticas do clima de pesquisa organizacional que aquele ambiente muitas vezes é um ambiente tóxico, é um ambiente onde ele não colabora para uma felicidade corporativa e que as pessoas também, elas estão muito perdidas, né? A grande maioria das pessoas, quando você entra, né, você faz perguntas para entender, até mesmo para se relacionar com elas. E quando você pergunta assim, que você faz a pergunta, você é feliz trabalhando aqui? O que significa trabalhar para você? A grande maioria delas dizem ser gratas por ter um emprego. Aí quando você pergunta, você vai se aprofundando, né, no diagnóstico que você pergunta para ela, mas você se vê estando aqui há mais 5 anos? A grande maioria diz que elas estão ali ainda porque estão estudando, fazendo sua faculdade, mas que depois elas querem, de fato, alcançar uma estabilidade financeira através de profissões ainda que estão na faculdade. E elas não conseguem perceber que dentro daquele estabelecimento ou dentro daquele negócio existem possibilidades de crescimento para ela, né? Então, ela trabalha muitas vezes por dinheiro para comer, vestir e morar. A grande maioria da população, né, acho que tem vários estudos aí que refletem sobre isso, e elas não conseguem ter objetivos maiores. Então, quando a gente entra para fazer o diagnóstico, a gente entende tudo isso, a primeira coisa que a gente faz é entender aonde e qual o propósito daquela clínica, além daquilo que está pregado na parede, né? Porque existem muita missão, visão e valores que ficam ali na parede, mas no cotidiano, na operação, na tangibilização do atendimento, ela passa longe. Como humanização. O que é humanização, né? Como eu trabalho com um valor chamado humanização, mas a humanização ela é de fora para dentro e ao trato com os meus primeiros clientes, que são os meus trabalhadores, não existe esse papel. Eu digo isso, inclusive, até mesmo para que a gente possa refletir sobre. Eu passei numa clínica onde eles usavam, agora não pode, mas agora acho que nem sei se pode falar, mas Tânia Bulhões era caríssimo, né? Tem toda uma polêmica, a gente esquece a polêmica. E a moça da limpeza quebrou esse Tânia Bulhões. Foi descontado do salário dela. Quando foi a paciente que quebrou, tá tudo bem, ela é uma cliente, é paciente. Então, assim, onde está o meu papel enquanto valor de humanização quando eu faço distinção para quem eu vou trabalhar esse valor? Então,
basicamente, quando a gente entra e faz esse diagnóstico, a gente vê que tem muitos elementos que precisam ser trabalhados. A empresa, ela se interessa, ela tem interesse nisso daí, de cuidar da saúde do trabalhador? Claro que ela é a primeira beneficiada, porque o dono investiu um grande capital para fazer um negócio. Então, o negócio, ele não fez aquilo por caridade, ele fez porque... e ele também não dá emprego por caridade. Eu sempre acho, estamos dando emprego. Mentira, ninguém dá emprego. Na verdade, ele compra trabalho, compra mão de obra para poder produzir aquilo que ele pretende fazer com o investimento que ele aplicou naquele negócio dele. Elas entendem assim, ou seja, se eu tiver um trabalhador, qualificado e satisfeito, melhora para mim também? A empresa pensa assim? Quando a gente entra, a gente não consegue ver essa visão, mas quando a gente mostra os resultados com os trabalhos que a gente realiza, eles começam a perceber. E hoje, eu acho que existe muito boca a boca, né? O Instituto, ele cresceu, ele saiu de Manaus e hoje atua em 8 estados, muito mais por indicação. Como eles são médicos, eles participam de congressos em São Paulo, em vários lugares, eu acabei não precisando utilizar marketing ou assessoria de comunicação para propagar o nome do Instituto. Então, foi sempre indicação. Então, esse instituto chegou aqui, fez um bom trabalho, eles mexeram, fizeram o DNA organizacional, treinaram o time, treinou o líder também, né, o médico, ele precisa também ser treinado, porque muitas vezes eles estão muito habituados, eles não são, dentro da faculdade não existe, né, a gestão, eles são treinados para a parte técnica mesmo, ali para o atendimento, e quando a gente mostra esses resultados, eles começam a perceber, começam a falar, mas quando a gente entra, muitas vezes eles acham que o problema é muito mais que a secretária é preguiçosa. A gente ouviu muito. Acho que uma das coisas quando chamam a gente para trabalhar eu queria que você viesse aqui, porque aqui todo mundo é preguiçoso. E muitas vezes não é preguiçoso. A gente vive com seres humanos que não sabem o porquê elas estão ganhando aquele salário. Qual é o objetivo de vida, qual o sonho dela, né? Tem uma clínica que a gente participou e o ambiente era bem ruim, era um ambiente bem tóxico, que acontecia muitas coisas assim absurdas, desde o filho chegar na hora porque o filho estudava de manhã, aí a mãe estava em atendimento, aí o filho ficava esperando na recepção até com a babá, até a mãe finalizar. Você precisava ver o comportamento das crianças e a mãe achava lindo, muitas vezes menosprezando a recepcionista que nada tinha a ver, fazendo, enfim, isso é uma situação específica. E lá tinha uma recepcionista que ela não suportava aquele lugar, ela não queria estar ali. E aí a gente fez a pesquisa de clima, e quando a gente faz tudo isso, a gente faz a escuta ativa, sem dizer, olha, a tua secretária está falando que você é isso, aquilo, que teu filho é isso, aquilo, não. A gente faz um gerenciamento de conflito ali, para que ambos não saibam, mas a gente faz tomada de ações. Quando a gente observa e dá clareza para ela, porque a grande maioria das pessoas, elas não sabem nem porque elas estão nesse mundo. Quando a gente dá clareza através de ferramentas de autoconhecimento, por exemplo, ela não sabia que ela queria ter um carro, ela não sabia que ela queria dirigir, ela não sabia que ela queria uma casa, porque ela morava alugado. Então, o que a gente fez? Quando a gente desenhou as metas daquela empresa, a gente fez vários ajustes, né, no clima organizacional e também na percepção de vida da secretária. Um ano depois, a empresa que a gente entrou, ela faturava 109, ela passou a faturar, acho que foi $500 mil, mais ou menos. E a secretária, que a gente começou a instaurar dentro daquele estabelecimento o intraempreendedorismo, que é quando eu estou dentro de uma empresa, mas eu também ganho. Ela, no final do ano, depois de 12 meses, ela conseguiu tirar o próprio carro e foi incrível, porque ela não sabia que ela queria aquilo. Então, ela começou, a preguiça saiu de lado, sabe? Foi embora a preguiça, porque ela teve um objetivo pessoal. Aí a gente faz o alinhamento do objetivo pessoal com o profissional. Hoje nós temos, assim, uma geração, talvez, sei lá, por qual razão, cada geração tem a sua característica, mas a gente vê que é uma geração que quer tudo para agora. Tudo para agora. Eu sempre disse aos filhos, quando eu criei meus filhos, eu dizia, olha, a vida é um projeto a longo prazo. Então não é para agora. Você vai começar de alguma maneira, vai começar e em algum momento, se você persistir, você vai obter aquilo que você sonhou. Desde que você tenha sonho e uma meta. Então, mas a gente vê que as pessoas querem de repente.
Quero ser feliz de repente, quero ser rico de repente, eu quero ter... Tudo é para agora. Então, isso daí também não dá para a empresa uma perspectiva de longo prazo em investir naquele trabalhador, naquele contratado dela. Com certeza. Eu acho que primeiro a gente faz um trabalho de mentalidade também, né? Porque a gente vive, de fato, a geração do agora. A pandemia, ela acelerou, né, o digital, enfim, ela trouxe essa celeridade. Então, automaticamente as pessoas, elas olham tudo aquilo que acontece nas redes sociais, pessoas enriquecendo muito rápido, pessoas sendo tudo muito rápido, elas acreditam que não dá mais para esperar, a gente tem que ter tudo no agora, né? Então, a gente trabalha com muitos jovens dentro das clínicas, com muita gente da geração a Z, né, que é a geração atual, misturada com os mileniais, aí tem toda uma mistura de geração, né, dentro do ambiente corporativo. Mas quando a gente consegue fazer com que eles se aprofundem, né, de quem eles são, e além de trazer ferramentas de autoconhecimento, trazer ferramentas que trabalham a ansiedade, né? Tem muita ferramenta que traz essa calma. E hoje os jovens, a grande maioria deles, eles têm esse problema da ansiedade, né? Então a gente trabalha com isso, como que a gente se autorregula dentro de um ambiente corporativo quando aqueles momentos acontecem. Aí você falou assim, mas a gente precisa entender que as metas, elas são de curto, médio e longo prazo. Só que quando isso fica desenhado, que isso fica claro, e que eles conseguem observar cada processo da jornada acontecendo, traz um pouco mais de calma para o agora, né? Pelo menos essas ferramentas que a gente está utilizando têm trago muito resultado para a gente. O Brasil é daquele país que tem leis que pegam e leis que não pegam, né? Geralmente a lei que é para beneficiar o trabalhador, a sociedade, esse não pegou. Tem uma exigência legal da implantação de planos de cargos e salários e de participação no resultado das empresas. Pouquíssimas fazem isso. Então, o sujeito também, a pessoa, ela não se vê sendo dono de um pedaço daquele trabalho, daquela riqueza que ele ajudou a produzir. A grande maioria, de fato, como você mesmo disse, elas não atuam dessa forma, onde eu cresço, mas você cresce também com a participação do teu esforço ali, do teu trabalho. Umas, sim, fazem isso perfeitamente, outras não fazem. Mas quando você olha os números de uma para outra, você consegue ver a que cresceu mais e a que realmente faz. Porque eu acho que quando a gente cresce em conjunto, a gente consegue escalar os números porque assim, você entende que quando eu tenho um objetivo pessoal, ele se torna muito maior do que o meu objetivo corporativo? Porque geralmente a gente tende a pensar primeiro na gente, para depois pensar no outro. Geralmente. Então, quando eu vejo que eu tenho essa possibilidade de crescimento enquanto pessoa, que eu posso conseguir ter, aí eu consigo entregar resultado. Só que essa participação de lucro, a grande maioria das empresas, que é o que você falou, tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Tem lei que é efetiva, tem lei que não é efetiva. Mas é porque eles não conseguem parar para fazer uma análise e estudar mesmo, que tem vários artigos científicos, literatura, né? Tem um livro de Harvard que fala que felicidade gera lucro. Então, assim, se a gente consegue permitir, né? Me permita fazer essa diferença para você ver os resultados nos números, né? E se a lei existe, é porque tem algum estudo por trás, assim, né? Hoje tem a saúde mental agora, né? Como lei. Tem uma piada. O sujeito chegou para o chefe dele, o empregado, falou: chefe, que carro lindo que você comprou. Ele tinha comprado a BMW do ano, a mais moderna que tinha. Eu falei: que carro lindo. E aí o chefe olhou para ele e falou assim: olha, presta bem atenção, se você se empenhar, se você trabalhar bastante esse ano, preste atenção, no ano que vem eu vou comprar um carro melhor que esse. Puta merda. E você me fez com a sua piada. Então você vê o outro enriquecer e você sempre ficando para trás, ué. Com essa piada que você trouxe, me lembrou, tem uma clínica, vou falar só a cidade, que é para não falar, né? Lá em Manaus, que eles, assim, quando a gente entrou, eles tinham um faturamento, era início, né? 57 mil. A gente fez todas as ações, eles foram para 400 mil. E os meninos crescendo junto, né? Os vendedores ali, a galera que fazia parte da venda. E a gente tem meta individual e meta de equipe, né?
E eles foram ganhando bem, ganhando mais. Aí o médico, quando eles viram que ele estava pagando muito para ele, só que ele não parava para analisar que aquele muito que eu estava pagando para você era equivalente a 12% do faturamento. Então era nada, né? E aí ele viu que os meninos estavam ganhando muito. Aí o que ele fez? Ele reviu a meta, porque não podia pagar tudo aquilo, era um absurdo. Quando ele reviu a meta que ele diminuiu, o faturamento caiu. O faturamento caiu. Então, assim, aí depois eu falei assim, doutor, eu falei para o senhor não tomar essa ação e tudo, conversei com ele. Aí ele falou, Patrícia, vamos voltar atrás, voltamos atrás. Eles bateram 1 milhão. Para você ver quanto impacta, né? O outro ter noção de que ele também pode crescer, que ele também pode ganhar mais, que ele também tem. Só que, infelizmente, não, esse médico específico, não foi só ele, teve outros que ao ver, eu tô vendo que ele tá ganhando muito, peraí, deixa eu diminuir. Mas só que ele não consegue, fica tão fechado ali naquela informação de que tu tá ganhando muito, que ele não consegue ver que corresponde a apenas 2% do faturamento. É o egoísmo, né? É o egoísmo. Você trabalha comigo, você ajuda a produzir a minha riqueza e você não faz parte dela. Isso que é inconcebível até. O bom quando você acorda de manhã, você tem um trabalho, até trabalho é uma coisa boa, e acorda com vontade de ir. Quando você acorda, você não acorda, na verdade você é empurrado da cama pelas obrigações e já começa a se deprimir, porque tem que ir para um ambiente muito ruim, que você sabe que vai passar 8 horas com pessoas que você não gosta, fazendo coisa que você não gosta. Isso daí é terrível. E a gente vê muitas pessoas assim, que quando a gente conversa, todos nós temos relacionamento, você, como é que tá lá? Tá tudo bem? E tá aquela porcaria que você conhece. Então, que vida? O impacto na saúde mental deles, automaticamente, ele impacta o faturamento daquele negócio, né? Porque, tu imagina, se acordar, não querer ir para aquele ambiente ser totalmente insalubre, eu tô ali infeliz, eu tô indo só porque eu preciso daquele dinheiro no final do mês, eu não consigo ser produtiva em nada, eu não consigo ser criativa, e dentro de um negócio é necessário ser criatividade. E a criatividade, ela só nasce dentro de um ambiente saudável, onde as pessoas têm saúde mental equilibrada, onde elas têm espaço para ser criativa. E quando o ambiente é tóxico, não tem espaço para criatividade. Há muito absenteísmo por conta de problemas mentais dentro das empresas? Muito. Tem até um estudo, eu não acho que... Eu vi aqui umas informações que mandaram tem a Deloitte e tem o da OMS, né? Fala que o prejuízo que a gente tem, o mundo tem com essa ausência por problemas mentais do trabalhador, chega a mais de 1 trilhão por ano. São, acho que 24 bilhões de dias perdidos, né? Exatamente. E a Europa está com 4 horas de expediente agora, e eles estão conseguindo produzir mais. Eles estão fazendo experimento, óbvio, né? Eles estão conseguindo produzir mais que o Brasil, que tem 8 horas de trabalho, né? Porque assim, você imagina que 8 horas de trabalho, existem várias interrupções durante essas 8 horas. Né? Você não está focado ali 8 horas produzindo. E quando você está focado 4 horas produzindo, você produz mais que 8 horas. Mas, de fato, tem esses estudos, inclusive tem esse da Deloitte, né, que foi uma pesquisa de 2024, que ela fala que teve 14 mil entrevistados em 95 países. E ela revela que a sustentabilidade humana passou a ser um fator determinante para o empenho das organizações. Então, assim, olhar para os estudos, olhar para as estatísticas, porque existem muitas comprovações científicas de que o cuidado com a saúde mental e com a cultura organizacional tem gerado lucro equivalente, né, ao faturamento aí de bilhões de empresas, quando aquela empresa ela tem esse cuidado, ela tem esse olhar, né, mais humano e preocupado com a saúde, né? Tem empresas, inclusive, que tem benefícios de academia, benefícios de saúde mental, psicólogo, né? Enfim, eles têm vários benefícios. Quando você olha para dentro dessa empresa específica, você vê o faturamento dela muito maior do que empresas que não têm. Porque as pessoas acreditam que isso é custo, mas isso não é custo, isso é investimento. Uma das coisas complicadas no Brasil é o custo da contratação. Há tanta coisa que o empregador é obrigado a pagar, isso gera um custo que é o dobro daquilo que o trabalhador recebe mensalmente.
A outra metade são obrigações que encarecem a contratação e faz com que o empregador pense 2, 3 vezes antes de contratar, antes de aumentar a folha com mais um servidor. Só depois que... Quando ele está precisando de 3, ele contrata 2. Quando ele está precisando de 4, ele contrata 3. É sempre assim. Eles olham muito para esse lado, para o lado do custo, né? Para o lado de, peraí, eu estou contratando um funcionário que o salário é mínimo, mas eu pago por ele 2.000 e pouco, né? R$2.600, basicamente, o cálculo. E aí, eu estou pagando mais por um salário, porque ele sempre olha a fatia do governo, né? Só que mesmo olhando a fatia do governo, mesmo você olhando, você fazendo tudo certinho, você consegue ter um lucro. Infelizmente, esse lance dos impostos e da parte política é complicado. Eu sou empresária também, às vezes eu olho assim, cara, eu não acredito que isso aqui vai pro governo, eu não vejo nada sendo feito. E quando a gente fala isso, né, só que aí eu tento hoje ter uma mentalidade, assim, não é fácil você olhar para o teu extrato e você ver assim, cara, isso aqui foi pro governo. Onde que está voltando pra gente, né? Eu morei agora em Portugal. Em Portugal o imposto lá é 27%, né? Aqui eu pago 16%, lá eu pagava 27%. É mais, mas tudo voltava para mim. Eu ia no supermercado, eu comprava 100 euros, eu voltava a 40. Eu ia num salão de beleza, eu deduzia no meu imposto de renda. Eu ia, sabe, tudo volta. Aqui não, aqui só volta saúde, né? E educação. É as únicas coisas que voltam. E não volta, né? Em termos. Nós temos um atendimento, um plano de saúde universal que é o SUS, né? Quando você consegue o atendimento, você consegue ser atendido, mas até conseguir o atendimento é uma coisa demorada. Muitos pacientes morrem na espera desse atendimento. A segurança, tá bom, nós pagamos uma segurança cara, muito cara. E polícia não falta. Polícia, que eu digo assim, instituições policiais. Você tem polícia civil, polícia militar, Guarda Civil Metropolitano, Polícia Federal, Polícia Aeroportuária, polícia nas instituições, no Congresso Nacional. Então, polícia não falta. O que falta é segurança. Então, você paga por tudo isso. E quando você monta uma casa naquele bairro inseguro, você bota a câmera, você bota a cerca elétrica, você contrata uma empresa para dar segurança. Quer dizer, tudo aquilo não vai diminuir o custo que você paga de imposto para ter a segurança pública que acaba não tendo. Então, essa falta da retribuição é que faz com que você olhe o seu extrato no final do mês como empresária e diz, nossa senhora, o que eu estou mandando para o governo não estou recebendo. Minha empresa ela precisa, inclusive, de segurança privada. Nos entristece bastante, mas hoje eu tenho um pouco da consciência de que eu estou dando a César que é de César e a Deus que é de Deus, mas isso não me deixa tranquila, tá? Eu só tento amenizar a consciência, que é porque eu sei que eu tenho que pagar, mas isso... Mesmo eu sabendo desses custos altos, eu invisto nos meus colaboradores e o meu faturamento ainda compensa, mas eu fico, não vou mentir, né? Não pode mentir, entristecida com a parte que vai e que não é feito nada. Infelizmente, a gente vive um país... Os números hoje são oficiais, são 20 milhões e 300 mil famílias que vivem de bolsa federal, do governo. Isso representa 54 milhões e 400 mil pessoas. Essas 20 milhões de famílias são formadas por 54 milhões e 400 mil pessoas. Essas pessoas não querem trabalhar ou não podem trabalhar porque se vão trabalhar, elas perdem o benefício e muitas preferem o benefício. Todo lugar que a gente vai tem uma placa, contrata-se. Eu vou sempre em comércio e vejo lá, contrata-se. E normalmente está escrito, não precisa experiência, não precisa de nível educacional. A gente ensina, a gente dá isso, e não consegue, não encontra. Quer dizer, há também... Eu tinha uma palavra interessante, ficar desacursoado. Será que o trabalhador ficou desacursoado de tentar buscar um emprego que lhe dê uma renda mensal garantida? Então, eu fiz contratações na Bahia, e essas contratações, algumas contratações que eu fiz, eles dependiam também da Bolsa Família, que fala, né? Dessa Bolsa Família, que era R$600, e aí quando a gente fez todo o processo seletivo, elas falavam, mas eu vou perder eu chegava a falar, eu vou perder, eu falei, vai, mas o que é importante para você? É ter os R$600 ou ter um emprego fixo? E aí, muitas delas vinham de ambientes muito tóxicos, de ambientes escravizados mesmo, que elas tinham que trabalhar para ter ali o salário mínimo, que na época era 1.412. Lá, nesse ambiente específico, essa moça, né, dessa situação específica, ela disse assim, aqui
eu trabalho feliz e o Bolsa Família não me faz mais falta. Eu acho que existe um problema social que precisa ser trabalhado, mas existe também esse problema dentro das corporações. Elas acham que paga R$412, ela pode tirar tudo de você. E a gente precisa trazer esse equilíbrio. Então, assim, a gente precisa, como sociedade, trabalhar, o governo trabalhar essa questão da bolsa, né, que R$600, eu fico imaginando como que as pessoas preferem ganhar R$600, e aí tem essa situação específica, né, a gente não pode generalizar que isso acontece em todos os ambientes, mas tem essas situações específicas, porque nesse caso ela preferia ganhar R$600 do que o salário nem era mínimo, porque nenhuma empresa que a gente trabalha com mínimo, porque só de você falar que é mínimo, você já diminui ali aquela pessoa. Então a gente geralmente coloca ali, o salário hoje é 1.500 e pouquinho, a gente arredonda para 1.600, só para que eles não tenham a consciência de que é mínimo, né, o salário mínimo. Quando a gente usa essa abordagem, é uma abordagem que diminui aquele trabalhador, mesmo que inconsciente. E aí a gente faz esse trabalho de consciência, de conscientização, só que existe também esses dois lados da moeda. Tem muito ambiente que é tóxico, mas tem gente que realmente, porque R$600 não dá nem para viver, né? Hoje em dia. Você treina interessados em conseguir vaga de emprego ou só trabalha já dentro da empresa para melhorar o clima organizacional? Hoje a gente só trabalha com as empresas, melhorando o clima organizacional. Só que a gente tem um serviço específico, que é de recrutamento e seleção. Quando eu estou trabalhando ali naquela empresa, ela precisa ampliar o quadro, eu faço a parte da contratação. Aí quando eu faço a parte da contratação, eu trabalho aquela pessoa que vai entrar para um ambiente que já está saudável, né? Porque você entende que se eu não treino ele antes, eu não faço um bom onboard antes, quando ele entra, ele pode contaminar quem já está trabalhando de forma efetiva para a gente. Você citou agora há pouco aí a respeito de uma experiência que é feita em alguns países da Europa, que tem uma carga diária de 4 horas e eles estão conseguindo uma produtividade maior. Mas há uma diferença na formação do trabalhador também. Total. Então, a produtividade é o que falta no trabalhador brasileiro, talvez por falta de treinamento, faz com que o que ele produz em 8 horas é menos do que alguém que tenha formação produz em 4 horas. Isso, as empresas investem em formação do trabalhador. Existem algumas instituições como o Senac, como o Senai, Senar, que treinam, preparam trabalhadores para o mercado. Eu sei que não é suficiente ainda, porque às vezes não tem nem gente disposta a fazer cursos de formação para ir buscar emprego no mercado de trabalho. A formação dos trabalhadores brasileiros ainda é insuficiente, né? Com certeza. Eu acho que esse problema é profundo, porque ele sempre vai bater com a nossa sociedade, principalmente se tratando de ambiente, né? Lá, eles comem uma comida boa, né? E aqui, se a gente for comparar, o pobre lá, ele come o que o rico come aqui. Então, é diferente, né? Você consegue ver essa diferença e do ambiente. E o ambiente modifica as pessoas. Então, imagine uma pessoa ali que está se alimentando mal, que isso atrapalha a cognição, né? Automaticamente atrapalha a cognição. Que come ali salsicha com farinha ou calabresa, né? Porque assim, quem ganha uma Bolsa Família ganha R$600, ela não vai conseguir comer uma carne, uma proteína, comer uma salada, uma verdura, tudo aquilo que dentro da nutrição alimentar ajuda o meu cognitivo. Então, assim, essa questão ela é muito profunda, porque a gente precisa olhar para a sociedade. A maioria da sociedade brasileira é pobre, né? E é pobre mesmo, assim. Eu já fiz alguns trabalhos voluntários, até mesmo para me humanizar, para eu entender os processos cognitivos das pessoas. Já fui dentro de favela, e é horrível, porque eles não têm um ambiente, óbvio, né, que eu acredito muito, principalmente por conta das formações que eu tenho até hoje, que a gente pode sim modificar a nossa história, o nosso ambiente, independente de onde nós viemos. Porém, todavia, não é todo mundo que consegue, porque existem muitas nuances dentro da sociedade, principalmente alimentar, que não gera, né, uma cognição aonde eu vou ser aberta, ser criativa e ser produtiva dentro do trabalho. Porque produtividade, ela tem muitas vertentes, e a nutrição é uma delas, e a gente vive num país pobre. Numa das empresas que eu trabalhei, era uma empresa grande aqui, uma das grandes empresas nessa área de comunicação, e tinha uma alimentação que era fornecida, e como todo bom brasileiro, a gente tinha que levar no deboche, né? Porque a coisa vinha daquele jeito. E o bife era chamado de bife 007.
Era duro com nervos de aço. Meu Deus. Eu não cheguei a comer o 007, não. Mas é interessante, né? Mas, assim, é muito profundo. Acho que é uma situação profunda que deveria ser administrada pela nossa política para que a gente pudesse melhorar. Outro dia eu acho engraçado, vou abrir um parêntese na nossa conversa. Eu estava vendo, né? Estava na internet, navegando, e eu falei assim, aí acho que eu vi a Anitta, né? Era aniversário da Anitta e apareceu lá as pessoas da Angola, que eu acho que ela ajuda na Angola. Aí depois veio outra, a Rafa Kalimann, que é até de Goiânia, ela ajuda na África. Aí veio outra, eu falei, meu Deus... O Brasil está resolvido, né? Eu falei, não, eu pensei automaticamente, falei, será que essas pessoas elas só enxergam a pobreza fora do Brasil? A pobreza não existe aqui. E quando você vai buscar isso em todas as... Rio de Janeiro é favela. No Amazonas, são ali os ribeirinhos, né? São os indígenas que vivem em situações horríveis. Tem as palafitas ali, hein? Horríveis. Então, assim, será que eles não conseguem ver que dentro do Brasil tem muita coisa para ser ajustada? Ok, a gente tem um governo que deveria prezar por tudo isso, mas também a gente podia fazer trabalhos filantrópicos aqui dentro. No meu ver, não é todo mundo que faz isso. Buscam muito mais os países da Angola, da África e esses outros países para fazer esse trabalho voluntário, que eu acho que se a gente olhar um pouco para cá também, a gente consegue também juntos melhorar a população, automaticamente melhorando a vida, ali a parte alimentar, o básico delas, elas vão conseguir sair daquele ambiente, muitas vezes lamentável. As empresas, elas investem, como você disse aí, às vezes elas percebem que precisam investir para melhorar a qualidade do seu trabalhador. Às vezes o próprio trabalhador tem interesse em buscar cursos para melhorar a qualidade dele e uma disputa no mercado. A gente vê, eu vejo muito em cartaz assim, perspectiva de crescer na carreira, mas é sempre uma pirâmide. Ele sempre só vai chegar lá em cima se alguém começar a morrer ou alguém pedir demissão. A gente não vê uma ampliação daquela qualidade. Naquele lugar onde ele está, o salário que ele ganha é aquele. Se ele mudar um pouco para cima, vai ser um pouquinho maior. Não há um plano de melhoria contínua para que o trabalhador permaneça ajudando a empresa a crescer. Não. Nós do Instituto, nós trabalhamos em 177 clínicas no Brasil já. Dessas 177 que nós trabalhamos, nenhuma tinha plano de cargos e salários. Nenhuma. Então não existe esse desenho. Então, dentro desse contexto, a gente pode imaginar que são poucas as empresas brasileiras que têm esse desenho de plano de cargos e salários, de eu olhar assim, você está aqui, mas você pode chegar até aqui, né? Infelizmente não tem esse tipo de programa de crescimento dentro, né, daquela jornada, e muitas vezes eles estudam, fazem faculdade para sair dali. Eu já entrei em lugares que eles faziam faculdades, eu estou fazendo faculdade que eu quero sair daqui, é por isso que eu estou fazendo faculdade. Então, assim, a grande maioria das empresas não tem esse olhar, né, esse objetivo de crescimento. Acho que quando elas pararem para ter, a gente vai ter empresas muito mais prósperas. A gente vê que muito trabalhador está empregado em algum lugar, mas ele não sabe nem o objetivo da empresa. Ele se sente apenas ocupando um lugar e fazendo uma função. Ele não consegue enxergar a empresa como uma unidade maior do que aquele carguinho que ele está. As empresas não se preocupam com isso. Parece que trabalhar o público interno dela, explicando para o público interno, que é a primeira voz a divulgar a própria empresa, trabalhar com esse público interno para que eles sejam propagadores da boa imagem da empresa. A grande maioria das empresas entendem que planejamento estratégico é criar ali o objetivo estratégico, a missão, a visão e os valores e colocar ali pendurado na parede de algum lugar. Mas quando a gente olha para dentro da missão, visão, dos valores, do objetivo estratégico, e a gente começa a tangibilizar em ações e deixar isso claro para o time, né? Eu tenho as ações, por exemplo, eu quero trabalhar com projeto social dentro da minha empresa. Dentro do projeto social existem muitas vertentes que a gente pode utilizar. Mas vamos pensar, inclusive eu estou desenhando a estratégia de uma escola de inglês e ela quer trabalhar com essa parte social e ela quer ensinar inglês para autistas e TDAH que não têm condições de pagar a escola. Isso é um trabalho social, então ela está tangibilizando dentro das ações dela o trabalho social, mas a grande maioria coloca na parede e ali não fica, e ali não traz para a empresa
os colaboradores muitas vezes não têm noção qual é a meta da empresa, eles não têm noção qual é o objetivo da empresa, e é exatamente o que você falou agora. Eles ficam ali cegos, trabalhando que nem cavalo, sabe? Só olhando para frente. Estou olhando para frente, eu não consigo olhar para o lado porque eu não sei nem o que tem aqui do lado. Então, assim, quando a gente apresenta um planejamento estratégico para eles, que eles conseguem visualizar, se visualizarem dentro desse planejamento, fazendo com que a empresa cresça e eles cresçam também, automaticamente isso reverbera dentro do faturamento do negócio. Tem uma historinha muito boa que teria acontecido na Fiat, lá em Minas Gerais, e desses casos importantes que servem como emblema, são emblemáticos, né? Que um pessoal de uma equipe que estava fazendo uma consultoria interna andou pela empresa toda, foi lá na cozinha, tinha uma senhora muito simpática, servindo, solícita, deu café, fez o cafezinho para eles, né? E a senhora só trabalha aqui há quanto tempo? Estou há tantos anos aqui, só faz o quê aqui? Eu falo, eu estou produzindo carros. Eu estou. Entendeu? Olha bem, ela tinha uma visão de que o trabalho dela não era servir café, o trabalho dela era produzir carro. Porque o que ela fazia ajudava na produção do carro, que era a finalidade última daquela empresa. E é comum que o trabalhador ocupe o seu lugar só e pronto. Eles não conseguem ter essa visão, né, do eu estou. Porque eu geralmente falo para as pessoas que trabalham comigo que o Instituto ele é uma ponte. Eu estou, né, hoje, digamos, estou social media, mas eu vou atravessar essa ponte aqui no Instituto para onde eu realmente quero chegar. E aí que a gente trabalha as ferramentas de autoconhecimento, trazendo essa clareza, né, de percepção de quem realmente eles são, que é nós somos compostos por muitas camadas, a gente falava isso no início da nossa conversa. Então, a gente nunca vai saber plenamente quem nós somos, porque nós estamos em movimento, temos mudança constantes, mas somos camadas, composições de escola, de pai, de mãe, de amigos, de ambiente. E aí a gente vai tirando camada por camada para que ele tenha clareza. Quando ele tem a clareza do que ele é naquele momento atual da vida dele e o que ele quer, ele começa, é como se fosse uma flor, ele começa a desabrochar, ele começa a sonhar, ele começa a achar que é possível, né? Por isso que eu acho muito importante, eu falo muito de autoconhecimento corporativo, muita gente acha que isso não é necessário, mas quando a gente trabalha o indivíduo, traz clareza para o indivíduo, ele se torna muito mais produtivo, e aí não é um produtivo só para produzir para a empresa, porque ele produz para ele também, porque ele cresce junto também. Então essa mentalidade do crescer mutuamente, ela é muito importante, mas essa clareza através das ferramentas, realmente para eles entenderem, né, quem eles realmente são e o que eles estão e aonde eles podem chegar, porque a grande maioria não sabe nem aonde eles podem chegar. É triste, mas é verdade. Doenças ocupacionais são muitas, existem inclusive comissões internas nas empresas para cuidar, né, da segurança do trabalhador, para ver o ambiente onde está, se o ambiente é seguro, determinar inclusive mudanças no ambiente para que os trabalhadores não corram risco físico dentro daquele ambiente. Mas se a pessoa está resfriada, se a pessoa quebrou um braço, é fácil de você notar que ele tem um problema. Quebrou o braço, está engessado, tem um problema, não vai trabalhar. Chegou resfriado, com febre, você percebe, é visível. Mas tem algumas outras doenças, como burnout, que é uma doença da moda. Não é que é da moda, é uma doença que as pessoas começaram a perceber que era comum e a medicina do trabalho identificou. Isso tem um nome, né? Isso daí é uma doença ocupacional e tem um nome deu. E aí, burnout passou a ser um nome mais conhecido, quando a pessoa chegou além do limite do estresse por conta do trabalho. Qual que é hoje o nível desse tipo de sintoma ou de patologia dentro de uma organização? As pessoas conseguem perceber, antes de ser diagnosticadas por um médico, que ela está com burnout? Não. Hoje, e aí tem até uma estatística do Distrito Industrial, né, que tem tido muito, tem saído muito burnouts, muito afastamentos, porque assim, dentro do distrito existe todo um comitê. Efetivamente, eu acho que a lei ali funciona no sentido de fiscalização, ali funciona. Mas quando você vai para os outros ambientes, como banco, como hospital, você não vê aquela mesma fiscalização.
Então, assim, quando eles são diagnosticados, eles já estão no estágio ali de final. Eles não conseguem prever antes. Eu acho que é por isso que a NR1 foi atualizada para ser olhado, né, através do PGR, a gente conseguir analisar as doenças mentais, né, as psicossociais. Então, a gente precisa hoje de uma lei para que possa realmente ser fiscalizado nos outros ambientes, porque é muito fiscalizado o distrito, as produções do distrito tem ali o técnico do trabalho, tem a CIPA, tem várias coisas ali que acontecem, né? Mas dentro das instituições como banco, instituições como hospitais, clínicas, médicas, isso não tem. Muito mais a contabilidade preenche tem empresa que nem tem RH, preenche ali um papel e manda, e eles colocam ali no E-Social e tá tudo certo. Só que agora, com a NR1, vai ter uma fiscalização, principalmente nesses lugares. NR1 é uma norma nova. Ela é atualizada. Ela existe, né, justamente nessa parte física, ela já tem toda a composição, já trabalha, é antiga, né, já é Cadê? Tenho aqui. Mas ela é bem antiga. E agora não, agora ela está sendo atualizada e ela entra em vigor dia 26 de maio. Nessa atualização, as empresas precisam fazer adequações no PGR, elas precisam fazer adequações e até dar apoio psicológico, né, para fazer diagnóstico antecipado. Porque hoje, de fato, não tem diagnóstico antecipado. As pessoas, quando elas descobrem que elas estão com burnout, ela já está ali no limite, já acabou. Afastada em INSS. E quem vai fazer essa fiscalização dessas novas normas contidas nessa NR1? Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. É para ser. É bom saber que é para ser, porque sempre a alegação falta gente, né? Mas assim, a partir do momento que vira lei, vai ter muita denúncia. A denúncia, né? Aí sim. Vai ter muita denúncia. Mas eles estão, né, pelo menos a gente vê todo um movimento de que as primeiras instituições a serem fiscalizadas, depois que a norma entrar na ativa, serão essas do ambiente de saúde, que é hospitais, clínicas e consultórios, bancos, empresas de telecomunicação. Enfim, tem essas empresas que têm esses pré-requisitos de propensão para doenças psicológicas. Eu vi outro dia um vídeo de um sujeito de uma empresa e ele fez questão de gravar um vídeo para contar o absurdo que aconteceu na empresa dele, porque ele falou, olha, eu fiz a contratação, fizemos a seleção, a pessoa foi selecionada porque se adequava à função que a gente estava oferecendo e ela entrou daí a pouco, uma hora depois, ela já pediu demissão porque ela soube que na empresa não poderia usar celular. Infelizmente. Quer dizer, há uma dependência disso também. As pessoas vão se adoecendo dessa dependência do aparelho celular e quando ficam privadas dele, se sentem como se tivesse tirado algo essencial. Eu não produzo se eu não tiver com o celular. É como se fosse a dopamina se torna uma cocaína, né? É o vício. E hoje, cada vez mais, né? Os aparelhos, eles são programados, tem algoritmos que é para nos viciar. Então, se a gente não toma... Meu filho, engraçado, meu filho tem 13 anos. Ele está em semana de prova. Aí, ele automaticamente... Graças a Deus que foi ele automaticamente que percebeu. Ele colocou o telefone, trancou dentro do guarda-roupa para ele poder conseguir estudar, porque ele não estava conseguindo. Por quê? Porque já está, né, nesse ambiente. Aí, o que a gente fez? Através do comportamento dele, a gente regrediu, colocou ali regra de hora, ele tem 1 hora de internet por dia, a gente começou colocando, mas ele teve a consciência de que aquilo estava atrapalhando ele, e a grande maioria das pessoas, elas até têm a consciência, mas elas não estão conseguindo se livrar do vício. Acho que daqui a pouco a gente vai ter uma cracolândia aí do telefone, não vai demorar muito, porque de fato, inclusive esse livro, Focos Roubados, fala muito sobre isso, que eu te falei no início, que a gente chegou conversando. Ele fala muito sobre essa dependência do telefone. Engraçado, eu trabalho com a internet, trabalho com o telefone, então eu tento me policiar ao máximo. Mas, por exemplo, hoje eu fui para academia, quando eu passei, tinha várias pessoas, acho que esperando o supermercado abrir. Tu olhava para elas, estavam todas assim. Aí eu olhei pro meu filho que estava junto comigo, indo, ele estava assim. Aí, todo mundo na esteira, eu olhei para todo mundo na esteira e falei, meu Deus do céu.
E eu tô lendo o livro, então tudo vai fazendo sentido. Então, assim, isso daí também vai atrapalhar a galera de conseguir emprego. Isso vai ser um ponto. É por falta de capacidade de concentrar, né? De ter foco, de ter meta de ser cumprida naquele dia, porque ela vai se sentir meio dividida entre aquilo que ela está fazendo, que lhe dá uma renda mensal, e aquilo que lhe dá um prazer momentâneo, que é vasculhar o celular. Se alguém quisesse contratar você, interessado em melhorar o ambiente de trabalho, fazer uma pesquisa de clima organizacional para fazer alguma terapia empresarial, como é que faria, Patrícia? Então, hoje nós temos as nossas redes sociais, que é o IPC.Gestão em Saúde, que é um Instagram. Nós temos um telefone corporativo que eu não sei decorado, mas é... Wesley, me passa o número. A gente vai colocar. Vai colocar? Pronto. Vamos colocar. Wesley, meu assessor vai passar. Eu não sei nem o meu número de telefone decorado. Geralmente eu não dou. Mas ninguém tem, depois que o celular registra, você vai lá e o número. Você sabe o seu número decorado? Meu número sim, porque vira e mexe me ligam nesse número para mim. Ah, tá. Aí aparece lá. Eu não sei. Número, e quando ligam no meu número, eu sei que é golpe. Ligam no meu número. É engraçado isso daí. Ligam. Mas a gente tem as nossas redes sociais, né? Que é o IPC Gestão em Saúde. IPC.Gestão em Saúde, e tem um telefone que a gente vai deixar aqui embaixo para vocês, que eu não sei decorado. Você é de Manaus, você esteve no Rio, esteve em Brasília, foi em Portugal, agora está há 2 anos aqui. 2 meses? 2 meses, perdão, 2 anos. 2 meses em Goiânia. Vai ser o seu ponto ou é apenas uma passagem? Não, como a gente está no meio e eu estou amando a culinária goiana, eu acho que vocês estão percebendo, meu rosto está bem redondo, não era assim? É comida goiana. É a comida goiana. Então nós escolhemos. Não, pequi não, ainda mas, não, né? Cara, a comida daqui. Não tem nada que eu tenha comido aqui que eu possa falar assim, cara, essa comida foi ruim. Nada, eu acho incrível. Então, assim, a gente pretende se estabilizar pelo menos até o meu filho de 13 anos terminar o ensino médio, para depois a gente pensar, né? Porque assim, a gente fez muitas mudanças nessa expansão do Instituto e isso acaba sendo prejudicial para a relação. Ele acaba não criando raízes relacionais com amigos por conta dessas mudanças. É quase um filho de militar. Apesar de eu ter servido o Exército Brasileiro, eu não sou mais militar. Então, ele vive como se eu fosse, porque infelizmente eu viajo bastante. Só que ele falou assim, mãe, você pode parar num lugar? Porque eu gostaria de ter amigos. Aí eu falei, então, peraí, deixa eu olhar, vou voltar de Portugal. Aí escolhi Goiânia para, pelo menos até o ensino médio dele. Não aprendeu a comer piqui, mas aqui não tem tacacá. Não tem. Não tem, Mas aí, de vez em quando, a gente vai visitar os clientes em Manaus e a gente mata a saudade. Manauense. Patrícia, foi um prazer enorme conversar com você, aprender um pouco mais de clima organizacional das empresas, o que elas fazem e dos trabalhadores, como eles se comportam. Porque é do trabalho de todos nós que a gente faz a riqueza de um país. Pelo que a gente está vendo, a gente vai demorar um bocadinho, ainda sendo o país do futuro. O prazer foi todo meu, né? Eu volto a dizer que é muito bom a gente conversar com pessoas inteligentes, com pessoas que a gente nunca só ensina ou só aprende, né? É sempre uma troca mútua. Eu aprendi muito com você aqui e coisas que a gente conversou no off, vou pesquisar para entender mais. Muito obrigada. Que bom. Bom, se você acompanhou essa conversa, você deve ter aprendido alguma coisa, deve começar a ter uma outra visão sobre a sociedade, sobre as relações de trabalho. E se você é um trabalhador, claro que você vai aproveitar um pouco do que ouviu, do que viu, para pensar na sua própria vida e pensar num projeto de vida como trabalhador, tá? Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdos interessantes. Até o próximo Pode Tudo. Apoios com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.